Vamos à palavra de Deus. Diga assim: você nasceu para ser você. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Diga: você nasceu para ser você. Diga: você não é eu, e eu não sou você. Diga: e nem quero ser, porque eu nasci para ser eu. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 38, diz assim: então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-o nas bolsas, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus, e toda a terra saberá que há Deus, e toda a terra saberá que há Deus, e toda a terra saberá que há Deus em Bragança Paulista, e toda a terra saberá que existe um Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. E se existe Deus lá, nada e ninguém vai te parar. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Deixa rapidamente eu explicar aqui essa passagem para você, para quem não está muito familiarizado com a Bíblia Sagrada. O exército de Israel está diante de um grande desafio. Está para lutar com os filisteus. Você sabe que Israel, inclusive hoje, está completando 70 anos de país. Há 70 anos atrás, Israel não era uma nação. Há 70 anos atrás não existia ninguém em Israel. Há 70 anos atrás só existia um deserto em Israel. Quando decidiram que Israel seria uma nação, não chegava nem 1000 pessoas, nem cidadãos israelitas naquele espaço. Hoje eles fizeram o deserto florescer. É o exército mais poderoso que existe no mundo, é o exército de Israel. Israel exporta laranja, frango, morango e diversas frutas para o mundo inteiro. Israel não tem necessidade de água. Israel consegue ter a sua própria água. Israel é uma das nações mais poderosas. Israel tem o maior armazenamento de diamantes e pedras preciosas do mundo. O maior e mais poderoso, estoque de diamante e pedras preciosas está em Israel. Israel é uma das nações, ou é a nação mais poderosa, e poucas pessoas sabem disso. É uma nação geograficamente pequena e já enfrentou diversas nações. Dias depois de ter criado o Estado de Israel, com menos de 1000 pessoas na sua terra, 7 países árabes enfrentaram e lutaram contra Israel, e Israel conseguiu vencer. De lá para cá é uma luta contra, uma nação. São facções se levantando contra Israel. Israel consegue se defender em todas as batalhas. Mas o segredo de Israel está aqui. Deus, o Deus de Israel. O povo de Israel está diante de um grande desafio, o povo filisteu.
levanta-se um gigante, porque todas as vezes, preste atenção, que o exército ia inteiro para cima da nação de Israel, toda vez que o exército do inimigo ia totalmente para cima de Israel, eles perdiam a batalha. Qual a sacada que seus inimigos tiveram? Nós vamos levantar um homem, um guerreiro, um gigante, e nós vamos chamar eles para lutar homem contra homem. Aí eles vão perder. Homem contra homem, um homem contra um homem. Prepararam Golias, cara alto, guerreiro desde criança. Saul diz isso, guerreava desde criança, bem preparado. O exército de Israel vai para a batalha e chega lá, tem aquele homem zarrão desafiando, aquele gigante desafiando o exército. Mas o exército de Israel não poderia inteiro lutar contra o gigante. Tinha que ser um homem que Saul tinha que separar para lutar contra o gigante. Resumindo a história, ficaram 40 dias sendo desafiados pelo filisteu. Um determinado dia, chega Jessé, pai de Davi, e diz assim: meu filho, vai ver como seus irmãos estão lá no campo de batalha, e leva um queijinho, acho que era mineiro, leva um queijinho para o rei Saul. O garotinho, Davi, que cuidava das ovelhas, estava acostumado a trabalhar no campo, cuidando das ovelhas, se defender de animais selvagens. Ele pega e deixa suas ovelhas em segurança com alguém, e ele vai fazer o que o pai manda. Quando ele chega no campo de batalha, está lá aquele gigante desafiando o exército do Deus vivo. E o cara desafiava e todo mundo tremia na base. Davi, ele faz uma pergunta para alguém que está próximo a ele. Ele diz: espera aí, o cara que vencer esse gigante, esse incircunciso, vai ganhar o quê? Nesse vídeo, o cara fala que nem sempre quem alcança mais tem sucesso, ou é feliz. Mas isso também não quer dizer que você não deve almejar algo a mais, que você não deve se conformar, que você não deve estacionar. Não, você tem que sempre buscar o melhor. E Davi vai nos ensinar isso. Davi, ele não quer lutar por nada. Davi quer lutar por um objetivo. Quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, e vinha um leão, vinha um urso, ele lutava contra o urso, mas ele não lutava por nada. Ele lutava para defender as ovelhas da sua família. Quando ele chega no campo de batalha, ele pergunta: o que o homem que vencer esse incircunciso vai ganhar? E os caras dão um relatório para eles: olha, o prêmio é o seguinte, vai casar com a filha do rei. E quem não quer casar com a filha do rei? Filha do rei geralmente é bonita, bem cuidada e tem muito dinheiro. E outro detalhe, não vai pagar mais impostos. A família dele era pobre. Ele diz: eu estou dentro, eu vou lutar. Ora, tinha os caras lá do exército, todos bombados, preparados, mas todos estavam com medo de enfrentar o gigante. O que os medrosos fazem? Vão lá e contam para Saul. Saul chama o garotinho, pré-adolescente, deveria ter entre 14 e 16 anos, adolescente, e diz: ó, tem um maluco aí dizendo que vai vencer o gigante. Ele manda chamar o garoto. Quando chega o garoto, um pirralhinho, ruivo, de boa aparência, deveria parecer mais ou menos assim como Gui, pequenininho, né, cabelo meio ruivo, né, olhos azuis, judeu. E aí, o que você quer, menino? Meu rei, eu vou vencer esse gigante. E ele disse: garoto, preste atenção, esse gigante, ele luta desde menino, e você é um menino, você não vai conseguir. Aí Davi dá o currículo dele para o rei. Davi disse: meu senhor, é o seguinte, eu cuido das ovelhas do meu pai, e quando eu estou lá no campo, uma vez veio um urso, e eu parti para cima do urso e rasguei no meio. O senhor foi comigo. E preste atenção, estava outro dia lá e veio um leão. Eu peguei na barba do leão, na juba do leão, rasguei o leão, acabei com o leão e protegi as ovelhas. E aí Davi diz assim: o Deus que me deu graça, que me ajudou a vencer o leão e o urso, é o mesmo Deus que vai me fazer vencer esse gigante. Aí que está o segredo. É aí que está o segredo. O segredo não está no tamanho, o segredo não está na estatura, o segredo não está no preparo físico, o segredo não está no intelecto, o segredo está no poder de Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Agora preste atenção, Davi, ele dá o seu currículo de guerreiro, de lutador, de cara corajoso para Saul, mas Saul não consegue ainda compreender que a vitória de Davi vem do Senhor. Então o que Davi faz? O que Saul faz? Ele pega a sua armadura, o seu capacete, a sua espada, e ele coloca tudo em Davi. Meu irmão, aquele negócio, aquele trem era muito pesado.
Davi, ele não consegue andar. E ele diz: Senhor, eu não estou acostumado com isso. Por favor, pode tirar. Porque Saul, ele queria fazer de Davi um Saulzinho. Ele queria transformar Davi em um guerreirozinho. Você é pequeno, você é ruivo, você é um menino, mas coloque essa armadura. Você só vai vencer o gigante. Em outras palavras, Saul está dizendo isso para Davi, e a Bíblia está nos ensinando. Em outras palavras, você só vai vencer se você usar essa armadura, se você usar esse capacete, se você for lutar à altura do gigante. Davi, quando ele coloca aquilo sobre ele, ele diz: eu não vou aguentar, eu vou lutar do meu jeito. Você sabe por que muitas pessoas não venceram ainda na vida? Porque não estão lutando do seu jeito, estão lutando do jeito de outra pessoa. Tem gente que está querendo a solução para o casamento, não de acordo com o seu Deus, mas de acordo com o que o amigo fala no serviço. Tem gente que está querendo ser aceito, não do jeito de Deus, está querendo ser aceito no seu grupo de amigos, do jeito que a outra amiga se comporta. Tem gente que quer se sentir bem, não do jeito que a Bíblia diz que você tem que ser, mas usando a roupa que a atriz, lá na novela, lá no filme, diz que você tem que usar. Tem gente que quer vencer na vida de acordo com o que o mundo diz que você tem que ser. O segredo da sua e da minha vitória não é o que o mundo diz, é o que Deus tem para você. Quem está me entendendo diz amém. Na Bíblia Sagrada, eu não vou ler o texto, mas depois você pode conferir. Juízes capítulo 14, versículos de 1 a 3, você pode até ler mais. Vai contar a história de Sansão. Sansão, preste atenção comigo, para depois a gente entrar na mensagem, aqui é uma introdução. Sansão é um cara que nasce com uma missão. Sansão é um cara que nasce com uma missão. Sansão, ele nasceu para libertar o povo judeu da mão dos filisteus. Então a Bíblia diz que houve uma promessa sobre a mãe de Sansão: você vai ter um filho, colocará o nome dele de Sansão, não passará navalha na sua cabeça, não tomará bebida forte e não tocará em cadáver. Pronto. E Deus vai ser com ele e ele vai vencer. A Bíblia diz que Sansão tinha uma força fora do comum. Ele estava diante do seu inimigo, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele vencia exércitos inteiros. Em uma ocasião ele matou mais de 1000 homens de uma vez só. O cara era guerreiro. Só preste atenção que Sansão já nasceu separado. Sansão já nasceu santo. A palavra santo significa separado. Ele já nasceu com essa missão. Ele não ia ser, ele já era. Ele já nasceu com essa missão. Mas preste atenção, Sansão, em vez de ser o que Deus fez, trouxe ele a este mundo para ser, ele quis ser igual os filisteus. A Bíblia conta a história nessa passagem de Juízes capítulo 14, versículos de 1 a 3, que Sansão, ele se engraçou com uma mulher. Quando ele volta para casa, ele diz para os seus pais: olha, me leva até aquela terra, aquela casa, que eu quero casar. E olha o que a mãe de Sansão vai dizer: meu filho, os pais de Sansão vai dizer: não existe pessoa, uma moça, no meio do nosso povo, que você possa se envolver. É necessário que você vá atrás de uma filistia, o povo filisteu. Ele disse: mãe, eu quero esse, ponto final. Resumindo a história, Sansão, que nasceu para ser um guerreiro, um vencedor, um libertador. Sansão nasceu para ser o libertador, o cara que ia libertar a nação de Israel dos seus inimigos. A Bíblia diz que ele teve os seus 2 olhos furados, porque ele brincou com o pecado, porque ele tentou ser o que ele não nasceu para ser. Ele morreu com os seus 2 olhos furados. A Bíblia diz que Sansão, ele passou a fazer o papel de um jumento, o cara que vencia, o cara que guerreava, o cara que matava, o cara que nasceu com todo o poder vindo da parte de Deus. Agora ele está fazendo o papel de um jumento. Ele está moendo as azeitonas para fazer azeite, em vez de tirar o jumento e colocar o Sansão. Agora vamos voltar para Davi. Davi nasceu em uma família pobre. Davi era o menor no meio da sua família. Davi, ele cuidava das ovelhas, os seus irmãos que já estavam no exército. Davi era o menos preparado, o menos acreditado, o que menos tinha credibilidade, o que menos tinha possibilidade de ser alguma coisa na família.
Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nesse auditório, ou em casa, ou através da internet, do programa de televisão, que você talvez seja o menor da sua família, o menos desacreditado da sua família. Talvez seja o patinho feio da família. Você seja o menos acreditado na empresa onde você trabalha, lá na faculdade, naquele curso que você está fazendo. Preste atenção, Davi também era esse cara. É tanto que os seus irmãos disseram: o que você veio fazer aqui, menino? Você outra vez se metendo onde você não deveria? Os seus irmãos repreendem ele lá naquele campo de batalha. E ele diz assim: o que eu fiz dessa vez? Ou seja, isso quer dizer que ele sempre estava apanhando sem fazer nada. Sempre apanhava dos irmãos. Sempre era o coitado, sempre colocado para trás. Esse cara, ele decide ser exatamente o que ele nasceu para ser. Ele nasceu para ser mais que vencedor. Ele nasceu para estar no centro da vontade de Deus. Se você quer ser você mesmo, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você tem que perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu faça? Porque tem gente que até quer estar cantando, mas ele foi chamado para pregar. Tem gente que está pregando e ele foi chamado para cantar. Tem gente que foi chamado para ajudar, mas ele quer estar na linha de frente. Você tem que saber o que Deus tem para você. Quem está me entendendo, diz glória a Deus. Davi tinha isso claramente, meu irmão. Se o cara consegue vencer um urso, se um cara consegue vencer um leão sozinho, lá no campo, para defender as ovelhas, você acha que Deus não vai livrar ele daquele gigante? É essa convicção que ele tem, e é essa convicção que nós devemos ter. Meu irmão, todos aqui já passaram por lutas, todos já passaram por provações, todos já tiveram momentos de dificuldade. Deixa eu te falar, se Deus te livrou no ano 2000, se Deus te livrou em 2005, se Deus te livrou semana passada, se Deus te livrou hoje, será que Deus não vai te livrar amanhã? Se Deus não deixou faltar naquela época que você ficou desempregado, quando seu pai foi embora, quando seu marido te deixou, será que Deus vai deixar faltar hoje? Se Deus não deixou, te curou daquela enfermidade, se Deus te livrou da morte, Deus não vai te livrar outra vez? É essa convicção que nós precisamos ter. Davi, ele tem essa convicção, ele diz: ei, o Deus que me livrou, o Deus que me deu força, o Deus que me deu graça, o Deus que me deu poder para vencer o gigante, para vencer o leão, para vencer o urso, esse mesmo Deus vai me dar vitória diante desse gigante. Nós precisamos nos lembrar das vitórias passadas. Nós precisamos lembrar do que Deus fez ontem. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele não muda. Satanás é como os irmãos de Davi. Satanás muitas vezes é como Saul. Ele quer nos amedrontar, ele quer nos colocar peso sobre as nossas vidas. Mas você tem que ter convicção: eu não vou ceder, eu não vou recuar, porque o meu Deus é comigo. A minha vitória vem do Deus guerreiro, que nunca perdeu uma batalha. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus. Primeiro, você não precisa ser clone de ninguém para dar certo na vida. Fala para o teu irmão aí, no 3, 1, 2, 3. Outra vez, vamos lá, 1, 2, 3. Tem homem aqui que só não tem um casamento melhor porque fica na sombra do pai. Ele não arrisca. O casamento, ele tem a esposa certa, uma mulher compreensiva, uma mulher companheira, uma mulher de Deus, mas ele quer ficar na sombra da família dele. Você não precisa ser um clone do seu pai para ter um casamento abençoado. Você tem que ser você. Você tem que ver o que Deus tem para você nesse casamento. Vai lá, meu filho, aluga aquele quartinho, 2 cômodos, vai comer lá um quilo, sei lá, arroz, farinha e ovo. Mas você tem que vencer. Você tem que acreditar em você. Tem mulher aqui que só não é a melhor esposa porque fica na sombra da mãe, fica na sombra da sogra. Você não precisa ser clone de ninguém para você dar certo na vida. Tem gente que diz: Deus tem uma empresa para mim, eu vou ser um empresário, eu vou ser um empreendedor. Mas você fica no clone, você fica na sombra do seu patrão, do seu chefe, daquela empresa. Você tem que acreditar no poder de Deus na sua vida.
O segredo de Davi é esse. A Bíblia diz: então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. O que você precisa tirar hoje da sua vida? Deus te trouxe aqui porque você precisa tirar alguma coisa da sua vida para se romper. Você talvez precise tirar uma amizade, talvez você precise tirar um conceito errado, talvez você precise tirar uma lembrança do passado. Salomão vai dizer que o nosso passado é como uma rede que muitas vezes nos prende. Então toda vez que você tem uma oportunidade de avançar, Satanás lembra aquele fracasso que você teve lá no passado. Mas deixa eu te falar, você não é o mesmo cara do passado. O nosso Deus que te livrou do passado, Ele vai te dar graça agora, e você vai vencer. Vai em frente, meu irmão, vai em frente. Vai em frente. O que você precisa se livrar? Davi se livrou da armadura de Saul, que não pertencia a ele. A vitória dele não vinha de armadura, a vitória dele vinha de Deus, ele sabia disso. Ele estava acostumado e ele foi treinado, foi lutar com a funda, não foi com espada. Deixa eu te falar, você tem que aprender a lutar do jeito que Deus quer que você lute. Ninguém é igual a ninguém, cada pessoa aqui é ímpar. Você precisa entender isso. Deus tem uma estratégia específica para você, Deus tem uma unção específica para você, Deus tem uma graça específica para você. Vai para cima, meu irmão, que Deus é contigo. Deus é contigo. Ele diz: não consigo, rei. Ele tirou. O que você precisa tirar hoje? Um pecado da sua vida? Às vezes a gente quer vencer com a vida toda enrolada, toda embaraçada. O autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos nos livrar de todo o embaraço e do pecado. Tem embaraço que não é pecado, mas é um embaraço. Às vezes é uma companhia. Você tem uma amizade, você não fuma, você não bebe, você não se prostitui, mas aquela companhia te corrompe. Às vezes é uma sociedade, meu irmão. Às vezes Deus quer te abençoar, Deus quer te dar um emprego, Deus quer te dar um contrato maravilhoso, Deus quer expandir a sua empresa, mas você está embaraçado naquela sociedade. De repente você precisa se desembaraçar de algumas situações. O que você precisa tirar de você? Davi tirou toda aquela armadura, toda aquela parafernália, e ele disse: não é dessa forma que eu vou vencer. Se Davi fosse tentar vencer o gigante com a armadura de Saul, ele seria derrotado. Tem gente que está sendo derrotado porque está lutando com a armadura que não é dele. E aí, meu irmão, o Espírito Santo está falando com você agora. O Espírito Santo está falando com cada um. Tem mulher que diz assim para o marido: minha mãe foi assim, eu vou agir assim, porque senão o marido vai se montar em cima de mim. Errado. Quem disse que a sua mãe estava certa? Minha mãe disse que toda semana eu tenho que almoçar na casa dela. Você precisa matar o galo, meu filho. Quem já ouviu a história do galo aí? Quem já ouviu a história do galo? Algumas pessoas. Deixa eu explicar a história do galo. Diz que tinha um cara, se apaixonou por uma menina. Aí ele disse: eu vou lá na sua casa falar com seu pai que eu vou casar com você. Aí ele foi. Ele chegou lá diante do coroa e disse: eu quero casar com sua filha, estou apaixonado por ela. E o coroa disse assim, o pai da menina: cara, você não tem ideia de quem é minha filha. Pensa numa moça imprestável. É a minha filha, estúpida, ignorante, não obedece a ninguém, não se submete a ninguém. A nossa casa é um inferno por causa dessa menina. Ele disse: senhor, mas eu estou apaixonado pela sua filha, eu vou casar com a sua filha. Aí o senhor disse assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pedindo a Deus todo dia para alguém tirar essa menina de dentro de casa. Se você casar com ela, eu não aceito ela de volta. Eu não aceito essa menina de volta. Ele falou: senhor, eu quero casar com a sua filha. Casou. Foram para a lua de mel. No casamento o sogro alertou, ele disse: olha, lembra que eu te falei, eu não aceito essa menina de volta. Se vira agora, o abacaxi é seu. Foram para a lua de mel, um hotel fazenda. 4 horas da manhã, o que acontece? O galo canta. Como que o galo canta? Toda vez que eu imito o galo, eu imito errado. Como que o galo canta? Como que é? Cucurucucu? Não, isso é galinha. O galo cantou uma vez, incomodou o cara. Segunda vez, o cara
já acordou, ficou sentado na cama. Terceira vez o galo cantou, ele puxou o revólver, foi na janela e pá, pá, matou o galo. A menina olhou assim e disse: cara, se esse cara faz isso com o galo, imagina comigo. Voltaram de lua de mel, passou um mês, foram na casa do sogro. A menina estava um doce. O sogro ficou assustado, olhou para a menina, olhou para o cara. Ela foi na cozinha, ele ficou na sala com o genro e disse: cara, vem cá, o que você fez com a minha filha? Essa menina é outra mulher, em um mês. O cara disse assim: sogrão, eu matei o galo. Você precisa matar o galo. Entendeu? Precisa matar o galo. Qual o galo que você precisa matar na sua vida? Tem gente que está com medo. Tem mulher que faz: não, minha mãe foi assim, minha avó era assim, eu vou ser assim. Tem homem que acha que para ele ser marido de verdade, ele tem que ser grosso. Ele não pode ajudar a mulher a lavar a louça. Ele não pode ajudar a mulher a colocar o lixo na calçada. Ele não pode ajudar a limpar o banheiro. Ele não pode cuidar do filho. Isso é coisa do passado, nego. Isso é a idade da pedra. Hoje é diferente, cara, século 21. Hoje o marido participa de tudo na casa. A mulher também participa. Hoje tem que haver diálogo, tem que haver conversa. Hoje a mulherada não está esperando só cesta básica e sexo, não. Está esperando muito mais do homem. Você precisa acordar. Você precisa conversar. O que você precisa se livrar hoje? Dessa estupidez, desse conceito errado, antigo, para você ter um casamento abençoado e feliz? O que você está precisando? Davi, ele se livrou. 2, busque sua própria experiência com Deus. Fale para a pessoa que está ao seu lado: busque a sua própria experiência com Deus. Queridão, às vezes a gente quer viver na experiência do nosso discipulador. Entendeu? Tem um problema, discipulador. Tem uma dificuldade, discipulador. Meu irmão, o discipulador nem sempre, o seu mentor nem sempre vai estar à sua disposição. Mas você tem um Deus que não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Ele está 24 horas à tua disposição. Dobra o teu joelho, entra no teu quarto, fala com Deus, que te ouve em secreto Ele te responderá. Você vai ter a sua experiência com Deus. Eu já disse isso várias vezes aqui. As minhas maiores 3 dificuldades e problemas que eu já enfrentei no ministério, os momentos que eu mais precisei falar com o meu discipulador, eu não consegui. Nunca consegui. Nos momentos mais difíceis, ou ele estava viajando fora do país, ou ele estava na reunião, ou o telefone deu caixa postal. Eu enfrentei o problema. Eu tive a minha experiência com Deus. Quando eu compartilhei com eles: cara, por que você não tentou de outro jeito? Você podia vir direto. Falei: não, agora eu tenho minha experiência com Deus. Tem coisa que a gente tem que buscar no discipulador. Mas tem coisa, nego, que é você e Deus. Tem coisa que Deus tem para você que Deus não vai revelar para mais ninguém. Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes a gente quer viver na experiência, na sombra do outro. Ah, o outro deu certo, eu vou fazer isso. A fulana está dando certo, eu vou fazer a mesma coisa. Não, querido, a vida não é uma exata. Não é 1 mais 1 é 2. 3 mais 3 são 6. Não, a vida é uma incógnita. Você tem que descobrir o que Deus tem para você. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Vamos aprender aqui com Davi. 1 Samuel 17:40. Olha o que ele vai dizer. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Querido, aprenda a lutar com o que Deus colocou na sua mão. Aprenda a viver com o que Deus tem confiado em suas mãos. Para de ficar buscando em outro lugar. Para de querer lutar com a arma dos outros. Para de querer viver na experiência do outro. Deus tem uma experiência exclusiva para você. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem casa, ele tem que deixar pai e mãe. Ele vai viver a sua própria experiência. Tem casais que a primeira dor de barriga liga para a sogra, para o sogro, para o cunhado, para o pastor. Se vira. Busque a sua experiência. Cresçam juntos como marido e mulher. Tenha a sua experiência em família, com seu filho, com a sua filha. Tem vó que quer fazer o papel de mãe. E tem mãe que não quer fazer o papel de mãe. Então, meu filho, deixa eu te falar.
Está com a criança recém-nascido lá, tem muitas mulheres aí, deu cólica de madrugada, resolve o BO você e seu marido. Busca uma posição para a criança ter o seu problema solucionado, aprendeu, Bruna? Busca a sua experiência. Pastor, eu estou desempregado, a criança nasceu, o leite acabou, dobra o teu joelho, nego. Vai falar com Deus. Veja se alguns minutos depois Deus vai fazer um milagre. Alguém chega com leite, ou vem um corvo com 1 litro de leite no bico e desce lá na sua sala. Vai ter a sua experiência com Deus. A sua vitória, você trabalha, nós trabalhamos, nós acordamos cedo, dormimos tarde, nós estudamos, meu irmão, mas nós sabemos que a nossa vitória vem de Deus. Tem gente que trabalha muito mais que você e não tem o que você tem. Tem gente que tem muito mais conhecimento acadêmico que você e não tem o emprego e nem o salário que você tem. Tem gente que estudou muito mais e não vive o que você vive. Tem gente que mora numa casa linda, tem tudo para ter um lar abençoado, mas não tem, é um verdadeiro inferno. Você tem, porque a nossa vitória não vem das coisas deste mundo. Eu não estou falando que é errado ter uma casa bonita, sonhar com uma casa bonita, não. Com um carro bonito você pode sonhar e Deus pode ter isso para você. Mas não é isso que nos faz feliz. A nossa felicidade, a nossa vitória, a nossa conquista, a nossa bênção, a nossa realização está em Cristo Jesus. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Se você recebe, aplauda o Senhor Jesus. A nossa vitória vem de Deus. 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Olha aqui, não é ele, não é Saul. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafia. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção, por favor. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo em Coríntios que nós somos, se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, você é um em espírito com Deus. Se você é um em espírito com Deus, nós aprendemos aqui em cima disso que se Deus é amor, você é o quê? Amor. Se Deus é amor, você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, você é um em espírito com Deus. Se Deus é amor, você é o quê? Amor. Quem está me entendendo diz amém. Preste atenção, nós vamos para um outro nível agora. Preste atenção. Se você nasceu de novo, preste atenção, você entregou a sua vida para Jesus, você tem buscado a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Você então é um em espírito com Deus. Se alguém lutar contra você, está lutando com quem? Desculpa, essas palmas aí você não entendeu não. Vou falar outra vez. Se você é um em espírito com Deus, se alguém lutar contra você, você está lutando contra quem? Por isso, preste atenção. Por isso que a Bíblia diz que as nossas armas não são humanas. Ei, querido, preste atenção. Eu falei aqui, vou repetir outra vez. Você que não veio domingo, eu vou te dar uma colherzinha de chá. Preste atenção. Eu expliquei aqui a diferença da igreja. Preste atenção, eu dei esse exemplo aqui. Eu falei o seguinte: tudo isso aqui é território geográfico do Brasil. Nós estamos no? Digamos que essa caixinha de som é a embaixada americana no Brasil. A caixinha de som é o quê? Preste atenção. Essa embaixada está em território geográfico do? Mas aqui representa o Estados Unidos. O comportamento que você tem aqui no Brasil, os hábitos, o que você fala, o que você pensa, a maneira que você age aqui, nem sempre você vai poder agir aqui. Quem está me entendendo? Porque aqui o seu problema vai ser com a polícia militar, mas aqui vai ser com a polícia federal.
Aqui, como diz aí o dito popular, o buraco é mais embaixo, né? Aqui a coisa é mais, aqui não dá para ficar pedindo desculpa não. Mas eu estou no Brasil, aqui eu sou brasileiro, mas aqui é território ameri. Deixa eu te falar uma coisa, se você nasceu de novo, preste atenção, se você entregou a sua vida para Jesus, você é um em espírito com Deus. Você está em território brasileiro, quem está me entendendo? Mas você é cidadão dos céus. Qualquer problema, qualquer desacato aqui, é como você estivesse desacatando uma pessoa muito importante dos Estados Unidos. O seu problema aqui não é com o governo brasileiro, qualquer problema aqui é com o governo americano. Deixa eu te falar, você tem um colega na empresa, na faculdade, o seu vizinho, o seu parente, que ainda não entregou a vida para Jesus, porque ele vai entregar. Porque você está lá e ele vai se converter em nome de Jesus. Ainda não se converteu. O mesmo problema que ele enfrenta, quando o problema vem para você, é diferente. Você não pode lutar com as mesmas armas que ele lutou. Alguém está me entendendo? Por que, pastor, eu não posso? Porque você está no Brasil, você está naquela empresa, mas você é cidadão? Toda luta contra você não é uma luta contra você, é contra o próprio. Agora preste atenção, eu estou falando para quem nasceu de novo, para quem tem entendimento, quem está no centro da vontade de Deus, porque tem gente que vai atrás de problema. Pastor, então quer dizer que eu posso chegar atrasado na empresa? Eu posso faltar porque o problema não é comigo, é com Deus? Não, para. É o contrário, a Bíblia diz que quando você estiver trabalhando para o seu patrão aqui terreno, você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando. Por que isso? Olha que revelação profunda, por que isso? Porque você não é cidadão desse mundo, você é cidadão dos céus. Então cidadão dos céus trabalha para o Senhor dos céus, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que você tem que ser lá na empresa mais fiel ao seu patrão que qualquer outra empresa que qualquer outra pessoa que esteja lá, qualquer outro funcionário. Você tem que ser o referencial, você tem que ser um funcionário modelo naquela empresa. Na faculdade é a mesma coisa, você tem que ser o aluno referencial, porque você é um em espírito com Deus. Quem está me entendendo? Aí se a pessoa vive isso, preste atenção, se a pessoa vive isso, todo problema que levantarem contra ela, toda calúnia, o problema não será com você, o problema será com. Foi isso que Davi entendeu. Olha o que Davi disse: mas eu vou contra você em nome do. Mas eu vou contra você em nome do. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos, o Deus dos, de a quem você. Meu irmão, 40 dias os caras não sabiam que Golias não estava desafiando eles, Davi estava desafiando o Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente não venceu ainda? Porque a gente acha que o problema é com a gente. O problema não é com você, o problema é com Deus. Se o problema é com Deus, você tem que falar com quem? Se o problema é com Deus, você tem que falar com quem? Mas você fala com a sogra, você fala com o sogro, você fala com o cunhado, você fala com o colega de trabalho. Você não resolveu ainda. Você não resolveu, cadê os diáconos ali, ó? Você não resolveu ainda. Você está entendendo? Presta atenção aqui. Olha aqui, olha aqui. Você está tentando resolver com a pessoa. A Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra homem, não é contra a carne, nem é contra os espíritos malignos, querido. Se Deus, preste atenção, se você é um em espírito com Deus, Deus é o que? Espírito. Então a sua luta não estão lutando contra você, estão lutando contra os espíritos. Os espíritos malignos estão lutando contra o Espírito de Deus. Deixa que essa batalha é de Deus. Deus vai te dar vitória. É isso que nós precisamos entender. E para nós finalizarmos, Davi diz assim: e toda a terra saberá que há um Deus em. Olha a sacada de Davi. Olha a sacada de Davi. Não é toda a terra saberá que eu sou o cara. Porque muitas vezes a gente quer ter dinheiro. Para a nossa família que desdenhava da gente, ver o nosso carro novo. Para o vizinho que desdenhou da gente, ver a nossa casa bonita. Para a família que humilhou a gente, ver o nosso filho bem vestido. Está errado. Olha a sacada de Davi: e toda a terra saberá. Davi não podia dizer: e toda a terra saberá quem é a família de Jessé.
e toda a terra saberá quem é Davi. E os meus irmãos que desdenharam de mim, saberá quem sou? Não. Olha a sacada do cara. E toda a terra saberá quem é? Ei, eu vou apertar o parafuso aí, hein? Presta atenção. Você, quando está para receber o seu salário, você fica ansioso para pagar suas contas e mostrar que você é o cara, ou para dizimar e ofertar na casa do Senhor? Você está querendo ter um salário maior, para quê? Para glorificar o nome de Deus, ou para você poder viajar à vontade? Você está querendo, presta atenção, vem aqui, você está querendo que a sua célula se multiplique, para quê? Para mostrar que você é o líder referencial? Para se tornar supervisor, pastor de rede? Por quê? Você quer mostrar que Deus é Deus e o nome do Senhor seja glorificado, ou para o seu eu ser exaltado? Presta atenção aqui, eu não estou acusando ninguém, eu estou fazendo você pensar. Vamos aprender com Davi. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E para fecharmos, conclusão, temos que ter convicção de como vem a nossa vitória. Como vem a sua vitória em Deus? Preste atenção, gente. Deixa eu te ensinar aqui. Às vezes você está querendo ouvir, tem gente que fica seguindo um monte de pastor nas redes sociais. Tem gente que se inscreve um monte de canal no YouTube de pastor. Está querendo uma palavra rema, meu irmão. O que Deus tem para você não é o mesmo que Deus tem para aquele pastor. Calma. Deus te colocou numa igreja, num lugar para você ser pastoreado. Eu estou te ensinando. Busque a sua experiência com Deus. Tem gente que vem nessa reunião de Quinta da Vitória como se fosse no centro de macumba. Tem gente que vem aqui na quinta-feira como se fosse no despacho na sexta. Como que o cara vai fazer o despacho na sexta? Buscando a vitória. Quando tem a vitória, ele esquece do Pai de Santo. Ele esquece do centro de macumba. Eu vejo que tem gente, pastor, ora por mim, ora por mim. Na hora que Deus dá a vitória, o cara nem responde mais sua mensagem. O cara nem mais vem na igreja. Hoje mesmo eu estava pensando, mandei uma mensagem para a pessoa essa semana. Fui ao hospital, visitei, orei, pus a igreja orando. Deus fez um milagre fora do comum. Talvez tenha sido um dos maiores milagres do meu ministério na área de cura. A pessoa não vem mais. Sumiu do mapa, não responde. Não responde. Porque está buscando Deus, né? Vem na reunião como um passo de mágica. Não, você tem que saber quem é Deus. O maior, eu já comecei falando aqui, a maior vitória não é uma cura física. A maior vitória não é a empresa, não é o restaurante. A maior vitória não é o carro, não é a casa. A maior vitória é a salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu irmão, preste atenção, nós precisamos mudar o nosso discurso como cristão. Eu vejo, infelizmente hoje, nós pastores com um discurso muito de vem que você vai mudar, vem que você vai conseguir. Não, não é assim não, queridão. Às vezes Deus não vai mudar nada, só vai mudar a sua alma e já valeu a pena. Às vezes você vai voltar para casa com os mesmos problemas, mas com a sua alma aliviada. Aleluia. Aleluia, quem está me entendendo? Eu não estou falando que Deus não cura, eu acabei de contar aqui um milagre. O irmão acabou de contar um testemunho. Você fez a campanha da vitória, eu creio, eu sou um milagre. Eu vivo de vitória em vitória. Cada dia é um testemunho, cada dia é um livramento, cada dia é um milagre. Deus faz milagre ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas nós não podemos seguir Deus por causa de milagres. Nas suas orações, eu vou te ensinar. Não fique querendo as mãos de Deus. As mãos nos fazem favor e milagres. Peça para ver a face de Deus. A face de Deus. Diga a Deus, eu quero a tua face. Eu quero contemplar a tua face. Eu quero a tua presença. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu sei que tem pessoas aqui pela primeira, segunda, terceira vez. O que você veio buscar, Deus vai te dar. Isso aqui é um lugar de milagres, é uma nuvem de glória. Às vezes as pessoas me perguntam o segredo do meu ministério. Eu falo, cara, pergunta para Deus, porque nem eu sei. É uma graça que Deus deu, que não me pergunte por que eu não sei explicar. Uma graça, ponto final. É uma unção, há uma unção no meu ministério. É um negócio de maluco. É de maluco. Você está entendendo? Não me pergunte como. Você vai receber, mas deixa eu te falar.
Não abandone Deus depois que você receber. Não abandone Deus depois de 6 meses curado da dependência química. Não abandone Deus depois de 6 meses, 1 ano que você parou de beber. Não abandone Deus depois que o seu casamento deu certo. Não abandone Deus depois que a sua filha, o seu filho foi curado. Não abandone Deus depois do milagre. Deus é muito mais que esse milagre. Deus é muito mais que o seu casamento. Deus é muito mais que essa vitória que você está recebendo. Deus tem muito mais para você. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Samuel 17:47 a gente ora. Todos que estão aqui, olha a sacada do cara. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Ei, não é pagando mal com mal. Não é dizer, eu vou pegar ele na esquina. Agora, eu já vi gente falar assim, agora ele vai ver quem é o baiano de verdade. Agora eu vou lá derrubar o barraco, chutar o pau da barraca, não é assim que fala? Agora a giripoca vai? É assim que fala? Não. Olha a sacada de Davi. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Não é por vingança. A vingança, a Bíblia diz, olha que coisa linda aqui, presta atenção. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, não é a você. Deixa com Deus, nego. Dobra o teu joelho. Eu disse aqui domingo pela manhã, domingo à noite eu não falei, mas eu aprendi com o pastor Eibe, uma pesquisa que ele fez, e ele chegou à seguinte conclusão: que os caras que lutam boxe, que lutam MMA, eles não podem ter raiva do seu adversário. Olha que coisa maluca, é bíblico, é espiritual isso. Ele não pode ter raiva do seu adversário, porque todos que ficam com raiva do seu adversário perdem no ringue. Eles têm que, por isso que eles já sabem, você pode ver que fica um provocando o outro a semana toda, é ou não é? Quem vai lutar, vai entrevistar o outro provoca, não sei o quê. Quando entra no ringue, já entra com cara feia, tentando provocar. Tudo para o outro ter raiva. Porque quando você tem raiva, quando você tem ódio, você luta de acordo com o seu ódio, com a sua raiva. Mas quando você ama, Deus luta por você. Quando você ama, Deus, é isso que o diabo fica doido. É quando alguém te acusa, quando alguém pisa em você, quando alguém te humilha, e você continua amando. Você que saiu sem falar com a sua esposa, com a sua sogra, com o seu genro, com a sua nora, com a sua cunhada. Você que está lá sem falar com alguém da sua empresa, volta amando. Volta amando, volta abraçando. Mas não é sem falsidade, é de coração. Volta lavando os pés, servindo. Você vai ver que a vitória vai chegar no tempo de Deus. Se coloque de pé.